Fala pessoas, boa tarde, quarta-feira, 17 horas. Aquele horário sagrado, né? Horário de dar uma segurada. Deixa eu contar uma coisa pra ti. Esse é o episódio de número 84 e eu trago novidades. A gente vai falar hoje sobre inovação que simplifica. Transportador, embarcador, gestor de transportes, você que está agora assistindo, para tudo para prestar atenção. A gente vai falar sobre um novo sistema de averbação para seguro de carga. E esse novo sistema, ele promete melhorar a nossa vida. Quando eu falo a nossa, eu falo a mim enquanto corretora de seguros e a de vocês aí na ponta para fazer todo o serviço de averbação. E para quem está começando na área, vamos descomplicar o segurança aqui. Para isso, eu vou chamar o convidado de hoje, ele que é Head de Insurtech Innovation na NDD e está à frente da NDD Averba. A gente vai falar sobre a primeira plataforma multi-way do mercado securitário que promove a compensação de gás carbônico através do processo de seguro de cargas. A gente vai falar agora, hoje, com o Thiago Marques. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigada pela tua presença. Obrigado, Maria, que agradeço o convite. Olha só, a gente vai falar da NDD Averba. Isso. É isso? Isso. Tá animado? Muito. Bora! E quando a gente fala da NDD Averba, reza a lenda aqui, o Thiago tá dizendo pra mim que tem muita novidade. Muita coisa boa. Muita novidade, muita inovação, facilidade. Graças a gente estava precisando, o mercado estava carente. Mas olha só, antes da gente descomplicar o segurança, falando um pouquinho de averbação, aquele agradecimento especial aos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Boni, tecnologia que aproxima. EcoResponder. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Vem com a gente que a gente vai de descomplicando segurança. Thiago, a gente tem um quadro aqui que eu gosto muito de usar, que é tirar o segurança mesmo, os termos técnicos, né, para ajudar quem está nos assistindo, o transportador. Às vezes o cara está começando e fica, tá, mas o que é essa averbação de comer, de beber, faz o quê, né? Então, eu te convido para a gente fazer um pouquinho, um comecinho do que é essa averbação, para a gente tirar o termo técnico e depois a gente vai com tudo. Bora? Bora. Você quer começar a tua descomplicando segurança, depois tu vai me contar da tua trajetória profissional, fechou? Fechou. Bora. Averbação, sem os termos técnicos, o que é e para que serve? A averbação é o ato de você informar o que você vai transportar antes do risco, ou seja, antes de você de fato iniciar o transporte. É ela que chancela o seu seguro de carga. Perfeito. Eu gosto de gente que consegue ser bem assertivo. É isso. Eu costumo dizer que a averbação é o ato de informar a seguradora que vai ter uma viagem. Faz isso antes do começo da viagem, porque pela resolução do Conselho Nacional de Seguro Privado, tem que fazer antes do começo da viagem, transportador, antes do começo da viagem, seguindo rigorosa sequência numérica. Perfeito. Se não fizer, se fizer depois do risco decorrido, não tem cobertura. Ou seja, na nossa língua, não vai receber pagamento da seguradora se tiver sinistro. Fechou? É isso. Thiago, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da tua trajetória profissional. E eu brinco muito aqui que as pessoas veem o close, né? Aí você todo arrumado, a Maria Fernanda toda maquiada, mas ninguém sabe o tanto que a gente já pelejou e já correu. Um pouquinho da tua trajetória profissional, para o pessoal te conhecer. Legal. Bom, eu tenho 40 anos, sou formado em administração de empresas com ênfase em análise de sistemas. Comecei na parte de tecnologia, fazendo estágio em empresas voltadas para banco de dados e tal. Só que programação é uma coisa que tem que estar no sangue, e não estava no meu sangue. Tá. Então, eu assim converso, tanto que a gente desenvolveu a averbação, ela é totalmente tecnológica, né? Eu converso com o desenvolvedor, com o programador, porém, não é uma coisa que me dá prazer, né? E
Nisso eu tenho uma carreira multidisciplinar. Eu trabalhei em telecom, trabalhei em banco, trabalhei em provedor de internet e também consultoria de marketing de relacionamento. Tenho muita experiência em projetos tanto no Brasil quanto fora do país. E na minha trajetória profissional, vou já falar como que eu caí nesse mundo de transporte, seguro, navegação, né? E aí nessas minhas andanças, também fui empreendedor, tive uma consultoria de inclusão social. Olha que legal. Assim, Barreiras, a gente trabalhava com empregabilidade de pessoas com deficiência. Então tem uma lei de cotas e tal. E aí eu falo a gente porque eu tinha mais 2 sócios, né? Então também já empreendi em outras vidas aí, né? Já se arriscou nesse mundo? Já me arrisquei. E aí, né, nessa caminhada, eu estava atuando como consultor independente. E um belo dia me falaram para visitar uma empresa que trabalhava com averbação eletrônica. Foi uma indicação. E foi aí que eu conheci a averbação eletrônica. Eu comecei como consultor nessa empresa. E aí fui entender. Falei, nossa, que coisa louca, né? Você tem que... Antes do seguro, você tem que fazer uma validação para você saber se o seguro vai cobrir e tal. Está tudo certo, se pode ter viagem. E aí eu conheci a TIM, que foi onde foi minha última experiência, né? Atuei lá comecei como consultor, recebi o convite para fazer parte do time deles, aí atuei como diretor e cheguei a atuar como CEO da TIM. Que a TIM hoje tem grande parte do mercado de averbação eletrônica e foi onde que eu, de fato, adentrei no mundo do seguro, transporte de cargas e estamos aí até agora. Foi encantador, tanto que eu estou aqui, né? Exatamente, mas você tem toda uma trajetória que aí você foi conhecendo como que fazia, e isso é muito legal, né? Porque você já não entrou como CEO, você tem todo um conhecimento do processo, de como faz, de como que funciona, e isso te dá um know-how, né? Para você poder trabalhar e para você entender as necessidades do mercado, né? Sem dúvida. Eu acho assim, o Henry Ford fala que para você conhecer a empresa você tem que estar no chão de fábrica, né? Sim. Então, acho que a minha porta de entrada nesse mundo foi bem bacana, porque eu comecei olhando o atendimento ao cliente, o suporte da TIM na época, né? E aí eu comecei a ver as dores. Você quer entender se o teu negócio está indo bem ou ruim, é você ouvir o teu cliente, né? Uhum. E foi um celeiro. Foi onde que eu, de fato, entendi o processo, foi onde que consegui entender as dores. E aí o cliente, o bacana também da averbação é assim, ela tem 3 clientes, né? Você tem a companhia de seguros, você tem o corretor e você tem o transportador e embarcador. Perfeito. Então você tem que atender bem os 3 clientes. E não basta só a seguradora estar satisfeita. Se o cliente, quem usa o sistema na ponta, não estiver satisfeito, ou se o corretor tiver com dificuldade, enfim, você tem algum problema aí, né? Uhum. E o processo, o pessoal fala, tecnologia e tal, mas assim, a tecnologia tem que acompanhar o processo. E o que eu percebo, a maior parte das empresas hoje desenvolve sistema de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a gente houve uma transformação também na época nessa minha trajetória, que a gente foi mudando o processo, foi entendendo, e tudo partiu do ponto de vista do cliente. Então, assim, a adequação do processo, poxa, será que isso aqui faz sentido? Porque quando você está numa empresa que é 100% tecnologia, tem um estigma que, assim, a tecnologia que fala como que tem que funcionar a coisa. Ela que dita como que tem que ser, né? Exato. E, na verdade, não deveria nunca ser. Pois é, mas foi uma das dificuldades que eu encontrei, porque um dos sócios, ele era de tecnologia. Então, assim, não, mas é isso e tem que ser assim. Não, mas isso não atende da forma que o cliente está buscando, né? Então, acho que essa sensibilidade, essa flexibilidade para você estar atento para ver se de fato o seu sistema está sendo satisfatório ou você está gerando mais trabalho na ponta por uma ineficiência do teu sistema, né? Então, foi um trabalho que a gente desenvolveu de remodelagem de processo, entender. E assim, eu sempre fui pautado muito, eu sempre tive essa cultura voltada para o cliente, né?
Então, eu sempre procurei em atender, assim, escutar todos os feedbacks, assim, coletar o máximo para ver o que a gente poderia melhorar na experiência e na jornada aí do cliente. Muito legal. Olha só, eu costumo fazer, a gente está indo agora de trás para frente, tá? Com base na tua própria experiência, né? Que hoje você está como head, o que você diria para os novos empreendedores, né? Que queiram entrar nesse mercado de seguros, assim, no setor de seguros? O que você diria para essas pessoas? Além do não entrem. Além do não entrem. Gente, melhor não, segura, dá uma segurada. Mas se a pessoa insistir muito e quiser entrar, o que você diria? Olha, é desafiador. É desafiador, porque o mercado de seguro ele é extremamente conservador. Tradicionalista. Exato. Assim, os fornecedores têm muito tempo de estrada, né? Mas assim, eu acho que a pessoa tem que ter resiliência e predisposição para inovar. Tu sabe que quando eu comecei com o podcast, porque assim, ó, eu comecei a gravar esses vídeos, né, e gravar material e produzir há bastante tempo, mas em 2000, eu sempre trabalhei com vídeo, eu sempre gostei, eu sempre, inclusive eu estudava pro vestibular como se eu estivesse apresentando o Jornal Nacional, né, porque senão eu dormia em cima dos livros. E aí, quando eu comecei a gravar os vídeos, isso em 2020, pandemia, eu comecei com a Maria do Seguro, né. Eu chegava nos eventos, na época eu não era corretora ainda. E aí as pessoas diziam assim pra mim, virou youtuberzinha? Vai virar influencer? Mas no deboche, não era no tipo, pô, cara, que legal, um negócio diferente. E o mercado, no primeiro momento, meio que assustou, porque tu imagina, eu falo de uma forma bem simples, porque eu tenho que falar simples, quem tem que entender o seguro é o transportador, né? E a gente sabe que tem uma fatia de transportador aí que eles começaram com um caminhão na boleia do caminhão, hoje o cara tem 400 caminhões. Mas ele é um cara na sua essência simples. Eu tenho que comunicar com ele. E no primeiro momento isso gerou todo um desconforto, né? Quando eu comecei com o podcast, e a gente está com 2 anos de estrada de podcast, as pessoas também, elas assustaram, entende? Tipo, e eu dizia, gente, a gente vai vir para conversar. Eu não quero, porque se for para você vir aqui ler condição geral, não me atende a condição geral, entende? Então, por exemplo, assim, eu percebo isso, né? O nosso mercado de seguros no Brasil, ele é um mercado ainda muito antigo, né? Muito arraigado, muito preso nessa coisa de era assim, vamos manter assim. E o mercado não se manteve assim, né, Thiago? O mercado, as pessoas evoluíram, as necessidades evoluíram, né? E o mercado de seguros parece que ele ainda tá resistente, né, a isso. Eu não sei dizer se é uma insegurança para o novo, muitas vezes, ou se de fato é a questão de comodismo. Tá funcionando, é assim, sabe? Eu não sei muito ao certo. O que eu percebo tá vindo uma geração aí de corretores, até por uma questão assim familiar, né? Porque tem corretores que são tradicionais, que o pai, o vô era, aí o filho acabou herdando e tá dando uma sequência, né? Mas assim, tá vindo, eu acho que tá vindo uma geração que tá mais predisposta a querer fazer algo diferente. Que tá mudando, Tá mudando. O seguro em si, você não vê tanta variação, né? Tem a pólice, tem que seguir lá a pólice, a PGR, não sei o quê. Agora, o aparato que está por trás, que eu percebo que está causando um certo desconforto até para as pessoas, porque assim, hoje a gente vive num mundo totalmente conectado. Até, assim, por exemplo, alguns anos atrás era inconcebível você abrir uma conta sem ter que ir numa agência. Sim. Então hoje você vê uma pessoa. Então eu acho assim, o banco, ele vem de um mercado também tradicional. Então eu acho que o seguro vai passar por essa transformação, já está passando. Eu percebo assim alguns corretores que ficam impressionados com algumas coisas que a gente traz de inovação com o sistema, né? Porque não era antigamente, eu brinco, né? O pessoal parecia um cartório, né?
recebe uma via, carimba, segue. Recebe... Então, assim, era isso. E agora a gente está trazendo algumas inovações, porque eu acho que a nossa sociedade, de uma certa forma, está exigindo isso. Poxa, se ele tem uma experiência, vamos trazer agora para a figura do corretor, se ele tem uma experiência que com o banco dele, ele não precisa falar com o gerente dele para ele resgatar uma aplicação, para fazer uma aplicação, por que para o seguro ele tem que passar por uma série de procedimentos manuais, formulários, 2 vias, enfim, monte de papel. Falo eu com o papel na mão, né? Quem sou eu pra dar esse exemplo? Ok, segue o jogo, vai. Não, mas é que o roteirinho pode, né? Não. E eu tenho essa coisa, né? Eu vou conversando e aí vai surgindo um gancho, eu vou anotando pra gente não perder, por isso. Mas vai, e aí? Não, então assim, eu tenho percebido até a proposta, né, quando a gente vai falar do sistema e tal, mas foi para trazer algo diferente, que de fato não fosse mais um sistema, fosse mais um processo. O pessoal brincar, não pode mudar a cor da grama, né? Sim. Mas assim, aqui não é questão de mudar a cor da grama, é uma questão de trazer realmente facilidade. O corretor ele tem que estar preocupado em atender bem o cliente dele, ver se a pólice está cobrindo tudo aquilo que ele precisa, ajudar ele no dia a dia e não ficar fazendo conferência, fazendo PROC-V de planilha para saber se está tudo certo ou não. Então assim, eu acho que a tecnologia ela tem que vir para apoiar e não para ser mais um entrave aí no dia a dia. Você sabe, eu te comentei, né, nos bastidores, eu dei uma palestra no CIST, um workshop presencial deles em São Paulo, e uma das coisas que eu estava falando é exatamente isso. Nós temos que parar de vender produto de prateleira, né? Nós oferecemos soluções para o nosso cliente, e as soluções têm que atender, né? Porque, na verdade, assim, quem precisa da gente é o cliente. Uhum. Então assim, ok, ele precisa do seguro, beleza, mas o seguro tem que atender ele. Sim. Ele precisa de um sistema de averbação, mas o sistema de averbação também vai ter que... Não é mais aquela coisa, venha a mim ao vosso reino e a vocês nada. Não, né? Uhum. A gente vai ter que criar esse ajuste. E fazendo esse gancho, a gente teve a pandemia, que afetou a indústria de seguros, né? E a gente sabe que de uma maneira bem drástica. E aí eu queria que tu me dissesse assim, quais foram as adaptações nesse mercado, como que foi feito, como que enfrentou esses desafios, assim. E não só com a pandemia, né, Thiago? Porque a gente sabe que não é só a pandemia que força a gente a mudar. Tem uma série de coisas que foram acontecendo no nosso setor de seguro. Como é que você enxerga isso? Olha, especificamente falando sobre a pandemia, no meu caso como gestor na época, foi algo desafiador. Porque eu tinha uma célula de mais de 20 pessoas realizando atendimento que nunca tinham atendido fora do prédio. Aí a gente falou, puxa, e agora, né? Como é que... E a preocupação, né? Porque será que vai dar certo? Tipo, a pessoa vai atender na casa dela, aí tem barulho do cachorro. Mas o mundo todo estava desse jeito. Exato, não tinha muito para onde escapar, né? Então, o mundo inteiro tinha barulho de cachorro. Mas eu acho que a pandemia, nesse sentido, ela foi altamente benéfico para todo mundo. Eu acho que sim. Porque assim, você pega até vamos especificamente do setor, né? Talvez algumas burocracias que exigiam, que as companhias estavam pedindo, elas tiveram que flexibilizar. Senão elas vão quebrar, né? Exato. Especificamente falando sobre a averbação, o que eu percebi foi uma mudança de comportamento da modalidade de seguro. Por exemplo, você pegava na época as montadoras, as autopeças e tal, parou. Eu lembro que também na época, até a gente fez uma pesquisa, se eu não me engano, a MTC tinha feito uma pesquisa com um grupo de transportadores, falando que está tendo uma desaceleração no transporte de cargas. E eu vi a averbação crescendo, a importância segurada subindo, eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui que não está colando. Não tá colando. Algo de errado não está certo. Aí na época a gente fez, e assim, não era pesquisa, era uma consulta de base transacional, é dado processado mesmo, né? E o que a gente percebeu foi o seguinte, o e-commerce foi quando deu aquele boom no e-commerce, então o fracionado começou solto, e aí começou de fato ter uma mudança na modalidade, né? Então assim, você via lá a carga de lotação, estava todo mundo indo para fracionado, transportadores que estavam com frota parada tiveram que se reinventar. Então, assim, a importância segurada aumentou. Eu lembro que até tinha um dado que se eu não me engano, acho que foi da Abralog. Não sei se a fonte era a Abralog, mas até a questão de cerveja, né? Parece que na época da pandemia vendeu mais cerveja que na Copa.
Ah, mas com certeza, né? Então... A galera não podia perder nada, pelo menos beber nós tinha que poder, né? Pelo menos isso, né? E aí, então assim, a gente viu uma mudança, o transporte seguiu uma mudança de comportamento, né, da população de uma forma geral. E para o seguro, eu acho que talvez teve que dar uma reavaliada aí nos formulários lá, né, para ver se... Porque o transportador que era especializado num determinado setor, ele começou a transportar outro tipo de mercadoria, talvez o seguro, o pessoal teve, os corretores tiveram que correr atrás aí para fazer uma adequação, né? Sim. Não, e outra, eu acho que como tu muito bem falou, né? Mudou para todo mundo. Entende? E eu acho que a gente tem essa coisa, né? Pro bem e pro mal, nós tivemos que nos adequar. Uhum. Deixa eu te perguntar um negócio. O que vocês, e aí eu tô falando da NDD, enxergou no mercado como desafio? Oportunidades que os levaram a acreditar que cabia um novo sistema de averbação? Bom, vou dar um passo atrás, falar sobre a NDD e aí o porquê que levou a NDD a acreditar num produto aí voltado para averbação eletrônica. Bom, a NDD é uma empresa, é uma multinacional brasileira, tem mais de 20 anos de mercado. Ela atua fortemente em 3 pilares, aí, 3 verticais de negócio. Documento fiscal, ela é líder também, de uma certa forma, na questão de documento, mensageria de documentos fiscais. Na parte de dispositivos, que são soluções voltadas para parte de print, impressões, e tem a parte fiscal. E aí, por ela também atuar fortemente com transportadores, sempre houve essa questão de, puxa, a averbação eletrônica eu brinco, né? Ela é uma alegria e ao mesmo tempo ela pode ser uma tristeza dependendo do cenário, porque o transportador ele quer carregar, fazer o transporte dele e não ter dor de cabeça. Então, o que se percebeu, e aí uma questão também de sinergia de negócio, foi que a averbação estava muito associada aos processos e produtos que a NDD já possuía. Então, e também entendendo uma necessidade de mercado, que não é saudável o mercado ter 1 ou 2 players, entendeu-se a demanda, tanto por parte das seguradoras, por parte dos corretores, no sentido de ter mais uma solução que de fato pudesse complementar e trazer de fato uma vantagem, algum diferencial que não deixasse o mercado preso a 1 ou 2 soluções aí. Então, assim, entendeu uma sinergia. Foi feito também, na época, pesquisas, né, para entender a aderência do produto, né, o Product Market Fit aí da coisa, para ver se de fato fazia sentido. E sim, fez muito sentido. E aí foi aí que nasceu o NDD Averba. Qual a missão e a visão da NDD Averba? Como que ela se diferencia no mercado de seguros? O NDD Averba, até vou falar a nossa tagline aí, nosso slogan, né? É seguro para ir além. Então, essa tagline aí, eu acho que ela exemplifica e traz bem aí a questão do qual que é a nossa proposta de valor. O seguro ele tem que ser de fato uma vantagem, uma conveniência, algo seguro para quem contrata e não um problema. E a gente sabe que para a efetivação do seguro do transporte de carga tem uma série de regras, de requisitos que tem que ser cumpridos, senão o seguro ele perde a sua validade, entre eles a averbação que a gente já falou, né? Então, analisando o que a gente tinha no mercado, vendo as dores, a gente fez uma pesquisa também, um discover com corretores, com transportadores e com as companhias. A gente quer, de fato, que cada um no seu negócio, no seu core business, eles possam, de fato, ir além. Então, dentro da proposta, a gente busca, primeiro fato, simplicidade. Simplicidade não significa que não vai ter tecnologia por trás. A gente trabalha com tecnologia. Hoje eu entendo que dentro do que tem aí comparado no mercado com os outros players, é o que tem de mais moderno, é o NDD Averba. Mas assim, dentro da proposta de valor é a gente poder potencializar
o poder de geração de negócios de cada um dos nossos clientes aí, né? Tanto a companhia de seguros, quanto o corretor, quanto os transportadores através da nossa solução. A gente busca ser de fato um parceiro de negócio. A gente não se coloca como um prestador de serviço, a gente quer de fato ser visto como um parceiro de negócio, no sentido de, poxa, eu entender se o meu sistema está de fato te proporcionando alguma melhoria ou se eu estou te trazendo algum tipo de transtorno. Tá me trazendo mais dor de cabeça. Exato. Então, assim, a partir do momento que eu começar a ser um ponto de dor de cabeça para você, eu não estou atingindo o meu propósito. Não estou sendo seguro para ir além, né? Tem um desenho, né, que fala ao avante e além, mas para o alto e além. Para o alto. Exato. Olha só, qual a cultura organizacional da NDD Averba Seguros e como ela contribui para o sucesso da empresa? A cultura organizacional da NDD como um todo é essa questão da gente se colocar como parceiro de negócio. A gente não se coloca como fornecedor de solução. A gente quer, de fato, ser parceiro de negócio. E quando a gente fala ser parceiro, é dividir as dores. Não é simplesmente, é assim, aceita que dói menos. É desse jeito. Quer, não quer bem também, é isso. Não, isso vem desde a concepção do nosso presidente. A NDD ela é inquieta por soluções. Tanto que a gente tem 3 verticais de negócio, todas elas têm uma ascensão aí dentro dos seus concorrentes, dentro do mercado. A NDD está presente com as soluções dela em 35 países, então isso é até motivo de orgulho para a gente, por ser uma multinacional brasileira, está localizada em Lages, Santa Catarina. Bem pertinho, né? Bem pertinho. Tem que trazer, como que é o nome do pessoal lá do CEO lá? O Valmir, tem que trazer Valmir Tortelli, isso aí. Trazer o Alceu, que é o nosso diretor comercial. A história deles é muito interessante, né? O Valmir ele começou na parte de hardware, montando computadores, trabalhando com manutenção de impressoras e hoje ela tem mais de 600 colaboradores. Recentemente agora inaugurou uma sede própria nova em Lages, foi investido mais de 15 milhões num prédio altamente tecnológico. Então assim, você vê, né? Até pegando o gancho da pandemia. Você vê um movimento das empresas devolvendo prédios, devolvendo lajes, e não, aqui é o contrário. A NDD está investindo porque ela acredita na cultura, ela acredita que essa proximidade dos colaboradores vão fazer com que ela tenha soluções melhores, que de fato os desenvolvimentos saiam de uma forma mais aderente às necessidades de negócio. Até o que a gente estava falando, né? A grande parte das empresas de tecnologia, elas desenvolvem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, assim, houve uma identificação minha com os valores da NDD nesse sentido, porque são crenças que eu também acredito para o melhor desenvolvimento de um produto. E assim, dentro do que a gente se prontifica a ajudar os nossos clientes, assim, é a questão realmente da proximidade. E simplicidade. Simplicidade eu acho que é uma das tônicas, né? A gente não faz sentido hoje, como a gente falou dos bancos, né? Se você consegue abrir uma conta em minutos, por que eu vou criar processos que tem que instalar algo na tua máquina? Aí depois eu tenho que esperar alguém te ligar para treinar, para depois fazer um acesso remoto, sabe? Hoje em dia a gente, até a questão da pandemia fez com que a gente tivesse mais autonomia na questão de compras. A gente vai lá hoje, você compra qualquer coisa hoje na internet. Sim. Desde papel higiênico até um sofá, né? Mas aí você falou essa parte de não fazer, instalar nada na tua máquina, de não fazer treinamento. E eu ia te perguntar isso. Quais são as principais inovações tecnológicas que a NDD Averba tem implementado para melhorar a experiência do cliente e otimizar processos internos? Antes de tu responder, a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí que promete esse segundo quadro, tá? A gente já volta.
gerenciadora de risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.vuone.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Voltamos! E a gente está num papo muito legal. Estou aqui com o Thiago, ele que é head da NDD Averba, e a gente está falando sobre o que de fato tem de diferente nesse novo sistema. Antes dele responder, vamos fazer aquele agradecimento esperto aos nossos patrocinadores? Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. E eu venho perguntar aqui para você, você já está seguindo o nosso canal no YouTube? Se você ainda não está seguindo, é @podcast Dá Uma Segurada. Estamos em todas as redes sociais, estamos também no Instagram. E se você quiser, por exemplo, sugerir algum tema, sugerir algum convidado, que você diga, cara, isso é legal levar lá no podcast Dá Uma Segurada, você pode chamar no direct do @podcast Dá Uma Segurada ou manda no meu, @Maria do Seguro. E vou fazer uma chamada aqui também. Se você ainda não conhece a Associação dos Pais e Amigos do Autista de Itajaí, eles fazem um trabalho incrível, Thiago, em Itajaí. E eu sempre convido as pessoas que estão nos assistindo, se puderem contribuir. A gente vai estar mostrando aí na tela um QR Code, é só virar a câmera. Maria, não posso contribuir com muita grana. Você vai contribuir com o que o seu coração disser que você pode contribuir. Se você tiver, por exemplo, contribuições de agasalhos, brinquedos, material escolar, produtos de limpeza, você pode chamar o pessoal direto no @AmaItajaí. Já fala com o pessoal lá, conversa, diz, cara, assisti o podcast, Dá Uma Segurada, e a Maria estava falando que eu posso contribuir. E aí você já conversa com eles e faz a sua contribuição. Fazer o bem sem ver a quem, tá bom? Olha só, vamos para aquela pergunta então que eu quero que tu me conte de fato. Aí você falou assim, Maria, esse negócio de treinar e instalar um negócio na máquina, conta. O que a gente pode esperar desse sistema? Olha, bom, vamos lá, são tantas inovações que... São tantas emoções! Vai, conta pra gente. A gente trabalha com uma caixa postal única. O que é a caixa postal? É o método de entrada da averbação lá pro segurado, pro transportador e tal. Por que é uma caixa postal única? A caixa postal no nosso sistema, ela é do transportador. Então, quando eu falo que não vai ter instalação, não tem migração, que também é uma dor aí no mercado quando muda a parceria, a gente trabalha com um ambiente 100% em nuvem. Então, o nosso sistema ele não tem nenhum tipo de instalador que eu tenho que colocar na máquina do usuário. Isso traz já uma tremenda facilidade. Primeiro que assim, a gente está em 2024. Então, 2024, o mundo é web, nuvem, e a gente opera 100% na nuvem. A caixa postal ela é do segurado mesmo. Então, assim, o CNPJ dele é a porta dele de entrada, é o chassi dele lá dentro do nosso sistema, e aquilo é imutável.
Então, suponhamos o seguinte, você tem um transportador hoje que ele tem uma parceria da companhia A com o corretor B. Aí o corretor fala, poxa, eu não vou mais trabalhar com a companhia A, vou trabalhar com a companhia B. Ótimo, a gente só muda a parceria dentro do sistema e não precisa fazer nada na máquina do usuário. Ele vai logar, ele vai acessar os relatórios dele normalmente, a verbação dele vai continuar com a mesma configuração que tinha. Então é transparente o processo de migração. Não tem mais que esperar 48 horas para migrar e nem para instalar uma caixa postal. A partir do momento que a companhia de seguros cadastra os dados da apólice dele no nosso sistema, a caixa postal já está criada e ele já está pronto para verbar. Ele vai receber um e-mail de boas-vindas e ele já começa a verbar. Renovação. Vai renovar a apólice, para tudo, desliga tudo, o cara fica sem sistema. Deu sexta-feira. Não, assim, ó, isso é de tirar o fôlego da corretora aqui, porque Maria, não consigo averbar. E aí a gente volta para o método arcaico, vamos usar uma averbação manual, planilha em Excel, né? E isso é muito desconfortável para o cliente. E não interessa o tamanho do cliente, né? Porque a hora que ele tem uma averbação que ela acontece de forma automática, isso contribui para a celeridade do negócio dele, né? Contribui para funcionar. Então, por exemplo, assim, renovou a apólice, tá? A gente, como corretor aqui, a gente tem esse cuidado de mandar sempre com antecedência a renovação. Mandamos a renovação, mas aí terminou o prazo da apólice, vai bloquear o sistema? Aí depende da parceria do corretor com a companhia, né? O sistema ele tem uma carência lá de 24 horas ou 48, dependendo se é feriado ou final de semana. Então ele vai permitir que ele averbe pós o término da vigência se cair num cenário desse. Mas qual que é o ponto principal aqui, que eu acho que a questão não é a gente ficar atuando no problema, e sim tentar prevenir e mitigar o risco, né? Isso, é isso que eu te pergunto. Então, o sistema ele tem algumas pré-definições que quando estiver próximo do vencimento, se eu não me engano, são 7 dias antes do vencimento da apólice, o corretor e o segurado vão receber um alerta falando que a apólice faltam X dias para ela vencer. Então, assim, ele vai ficar mandando lembretes para a gente não cair nesse cenário de ficar, puxa, deu sexta-feira, 5h30 da tarde, não encontro mais ninguém na seguradora, tá tudo certo, só que a seguradora não efetivou a renovação. Então a gente consegue, com esses alertas, de uma certa forma, mitigar esses imprevistos. A grande maioria das companhias com que nós trabalhamos tem autorizado essa questão de, se cair no feriado, cair no final de semana, permitir a averbação até o próximo dia útil para ver o que vai acontecer, se vai ou não vai. Tá. Perfeito. Você tinha comentado a parte de treinamento. Como é que vocês vão orientar os transportadores e os embarcadores? Perfeito. Bom, o sistema ele é super amigável. Ele é intuitivo? Muito. Clean também. O feedback que nós temos recebido dos usuários é até uma coisa assim que às vezes eu brinco, né? E aí não é papo do podcast, isso é a realidade mesmo. É uma preocupação do corretor essa questão de treinamento, porque é um sistema novo e tal, né? Só que assim, a grande maioria dos segurados não acessam o sistema de averbação, porque ele já tem integração do TMS, aí a verba, ele olha no TMS lá que saiu o protocolo de averbação, então dificilmente o segurado acessa o sistema. Claro, tem segurados que acessam, ficam acompanhando, e acho que está certo, tem que acessar mesmo, ver se está tudo averbando, né? Se não está tendo quebra de documento, tem que olhar mesmo. Mas assim, o sistema ele é muito intuitivo. Então, assim, para o segurado, para o transportador, ele vai chegar, ele vai ver, tem relatórios já pré-estabelecidos que ele vai conseguir consultar as averbações dele. Quando tiver recusa, já gera alerta o sistema. Automaticamente vai um e-mail para o segurado, vai um e-mail para o corretor, avisando que houve recusa. Você tem relatório específico de recusa. Coloca o motivo lá de recusa? Sim. E não é código, hein? É motivo... porque código não me adianta, né? 053, tá? Eu faço o que com isso aqui? Não sei o que significa esse 053. Não. A gente tratou todos os erros de recusa, todos os motivos de recusa. Então, por exemplo, excedeu o limite da apólice. Tá. Então vai vir lá o valor do limite da apólice e o quanto que ele tentou averbar que está excedendo aquele limite. Apólice vencida. Vai vir o motivo, apólice vencida. E assim por diante. Então, o sistema ele permite, assim, um fácil atendimento. De novo, vou voltar, quando a gente fez a concepção do sistema, eu queria que o transportador, o corretor e a seguradora tivesse de fato uma experiência de um banco digital.
Quando você cria sua conta, não vai ligar uma pessoa do banco, olha, vamos fazer o seu treinamento na plataforma? Então, assim, no primeiro momento ele recebe um kit de boas-vindas, que tem um passo a passo com os vídeos de cada procedimento que ele tem que fazer. A gente tem um suporte 24/7, 0800, com atendimento feito por humanos. Vai falar com uma pessoa mesmo. Humanos, não é robô, não é chatbot, não é inteligência artificial. São seres humanos. A gente brinca, né, quando a gente fala de chatbot, mas, por exemplo, assim, ó, cara, tu quer tirar a paciência da gente, tu ligar lá, tecle 1, não entendi, tecle 5, tecle 9, dá vontade da gente teclar na parede o celular, né, porque, e isso vai, aí a pessoa precisa resolver o problema, ela quer falar com alguém, e aí isso torna, dá uma celeridade. Aí fica teclando o botão. Cara, não faz isso que mata a gente. E mata o transportador e o embarcador também, porque às vezes ele tá apavorado lá tentando resolver. Não, e a averbação é sistema crítico, né? Se você não averbar, o transportador não transporta. Exato. Então, assim, é sistema crítico. A gente é 24/7, não pode parar, o transporte não para, e o sistema tem que acompanhar o processo de negócio. Então, assim, a gente sabe da criticidade. E aí, falando de tecnologia, hoje a gente tem aí o que tem de melhor no mercado, uma tecnologia nova, a gente tem, a NDD é parceira da Oracle, então a gente tem aí toda a escalabilidade, a parte de disaster recovery, assim, ou seja, não vamos perder nenhum documento. O quê? Disaster recovery. Vamos falar em português. Descomplicando o inglês, e aí? A gente tem toda a tratativa para qualquer desastre que possa acontecer. O servidor explodiu, a gente tem uma contingência. Ou seja, o segurado não vai ficar sem averbar. Se a aplicação cair, a gente vai continuar recebendo os documentos, subiu a aplicação, a gente pega os documentos, processa e segue a vida. Então, assim, não vai perder documento, é um sistema hiper robusto. Como eu falei, a NDD ela já tem mais de 20 anos de mercado, a gente está acostumado a processar altos volumes de dados. Se você tem uma ideia, cerca de 8% dos documentos processados de documentos fiscais de transporte de 2022, se eu não me engano esse dado, foram passados pela NDD. Então, assim, tem robustez do sistema, não é nenhum tipo de aventura, assim, uma empresa sólida e tem know-how tecnológico. Está preparada para borrachada. Exatamente. Deixa eu te falar um negócio. Você tinha comentado de soluções também para o corretor, né? Aqui para essa pessoa que vos fala, né? Essa Hellis mortal. E você tem algumas soluções também que a gente consegue dar uma olhada, que vai contribuir no faturamento também. Conta um pouquinho o que você traz para o corretor. Bom, o NDD Averba ele é mais que averbação, né? Por isso que a gente fala que é a primeira plataforma multi-way, né? Multiformas aí do mercado. Para o corretor, o que tem de vantagem? A questão do faturamento integrado. Então, nós temos o cálculo da prévia e do prêmio em tempo real. O corretor não precisa mais esperar da dia 1º, dia 2, dia 3, esperar dia 10, chegar um relatório para ver quanto que ele tem a faturar e informar o transportador, falar, olha, lá no dia 15 vai vir tua fatura. Então, a gente tem, a partir do momento que realiza a averbação, a gente já faz o cálculo do prêmio. Isso, instantâneo, online, é só ir lá ver, entrou a averbação, já tem um cálculo. Então, por exemplo, o segurado que quiser acompanhar, pode falar com o corretor dele e falar assim, viu, hoje é dia X, como é que está aí minha posição? Quanto que eu já averbei? Então, a gente já consegue informar. E o corretor também consegue ter controle da carteira de fato. E melhor do que isso, sem ter que ficar pagando valores adicionais. Isso já faz parte da solução. Então, eu não preciso contratar uma solução à parte para ter relatório, para ter gestão da minha operação de averbação, ter controle da minha carteira de seguros. Não, aqui está tudo integrado e faz parte do pacote. Então, outra vantagem que tem para o corretor, os relatórios. Sim, eu quero que você conte isso. Os relatórios de gestão... Eu venho de multinacional. Então, em multinacional, a gente trabalhava muito com números, né, com dados. Que hoje a gente fala que hoje é o novo petróleo, né? Mas há muitos anos a gente precisa de informação, né? Então, quando tu falou dos relatórios, eu quero que tu me conte o que me traz. Assim, eu, como empresário, eu quero ter uma noção. Então, eu quero saber quais são os dados, o que eu recebo.
Olha, em termos de gestão, KPIs, aí, eu quero montar meu BI, a gente te dá todo o aparato de dados para você formatar a análise como você quiser. Então, assim, só para você ter uma ideia, de filtro para relatório, a gente tem mais de 30 subtipos de filtro. Eu quero saber do período tal a tal, quem foi que transportou de uma IS de um range de 1 a 10 mil. Beleza, a gente tem filtro. Eu quero saber do ramo 54, qual foi o meu cliente número 1. A gente tem filtro para isso. Então, assim, ao invés de eu ficar fornecendo relatórios para você, porque eu teria... Tu tem os dados e eu monto o relatório. Você compõe o relatório do jeito que você quiser. Está ouvindo isso? Nós vamos ter um BI agora, com a NBD a verba, que vai nos dar os relatórios, inclusive importância assegurada, quantas viagens transportadas no mês, me corrija se eu estiver errada. Sim, sim. Quantas viagens transportadas no mês, valor transportado total. Acúmulo de risco. Tá. Porque assim, o sistema ele vai ser, agora já, né, a pessoa já começa a criar aqui. O sistema ele vai vir, por exemplo, personalizado para o cliente, por exemplo, ele vai ter o limite dele, o LMG dele, vai informar, tipo, passou sublimite daquela mercadoria, vai informar a mercadoria excluída, por exemplo, recusou porque essa mercadoria não consta na pólice do cliente, ela está como mercadoria excluída? Na parte de mercadoria a gente não consegue fazer exclusão, por quê? No CTE, ele não é um campo ele é um campo aberto no sentido de não ter o NCM. Tá. Então, por exemplo... não vai puxar por NCM. Não puxa por NCM. Se viesse o NCM, a gente conseguiria fazer isso tranquilamente. Tá. Hoje a gente só traz o produto transportado, mas assim, conforme a descrição do que está no CTE. Se o transportador colocar, sei lá, milho com U, vai vir milho com U. Entendi. Então, pode acontecer, hein? Aqui no Brasil vir milho com U é fácil. Não. É campo texto aberto, então vem, sei lá, vem de tudo. A gente tem uns 20 tipos de medo diferentes agora. Mas, por exemplo, assim, quando ele estiver averbando uma carga, então eu tenho uma operação de fertilizante, e o cara tem um LMG de 800 mil reais, e ele tem um sublimite de 200 mil. O sistema, ele vai aparecer uma mensagem, amigo... Será que você não precisa cumprir PGR aqui? Porque passou do... Perfeito. Independente se não for a mercadoria que ele precisa cumprir PGR, a gente já sabe que tem um sublimite lá que fala que é 200 mil. Sim. O que acontece nesse caso? A gente vai cair no embarque esporádico. Então, assim, se ele tentar averbar acima do LMG dele, acima do limite da pólice, o sistema vai dar uma mensagem. Trava. Vai travar. Tá. Só que qual que é a vantagem do sistema? Você pode... Aí o corretor vai lá pedir a autorização para a companhia, para aquele embarque. Tá. A gente aproveita aquele documento que foi recusado, sai o token automático pelo sistema, pela companhia de seguro, já liberando a retransmissão daquele documento. Vai ser facinho. Então você não precisa cancelar aquele documento e gerar um novo, a gente consegue reaproveitar o mesmo documento. Suponhamos que ele vai ter um embarque esporádico que ele sabe que ele vai ultrapassar o limite. Aí o teu segurado liga, Maria, amanhã eu vou ter que transportar lá, meu LMG é 1 milhão, vou transportar 1,5 milhão. Tá. Você já consegue preencher o formulário solicitando a liberação desse embarque. Então aí a gente, automaticamente o sistema já cai lá na pessoa, no subscritor da seguradora, ele vai verificar, ele vai dar sim ou não, se der sim já gera o token e já cai para você. Tá, mas o que eu tô te perguntando a gente tem, não sei se tu vem acompanhando, mas por exemplo, a gente pega os top 5 de principais negativas de pagamento de indenização por parte da seguradora. E essas principais, a gente fala aí de mercadoria, de erro humano. Então, por exemplo, o cara não averbou, o cara não fez cadastro consulta, o cara não cumpriu o PGR, não fez uma SM, não abriu uma solicitação de monitoramento junto com a gerenciadora E o que eu percebo, assim, né, que às vezes entra no automático. Então o cara faz a averbação, puxa lá e já era, um abraço pro gaiteiro. A minha pergunta é, se a gente consegue nesse sistema, por exemplo, a pólice dele tem 2 sublimites. Consegue parametrizar o sistema para que a hora que ele estiver averbando, então vamos lá, o sublimite é aquilo que exige que ele faça gerenciamento. 200 mil reais, o LMG, o limite dele é 800, o sub é 200. A hora que ele está puxando uma nota fiscal e fazendo a averbação, apareceu lá 250 mil reais, o sistema vai colocar um lembrete do tipo, lembre-se que cargas acima de tal valor, você talvez precise. Sabe assim, alguma coisa que lembre ele do tipo, amigo, fica esperto,
que compra PGR, alguma coisa nessa pegada, porque eu percebo assim, ó, e eu falo por mim aqui, a gente tem 2 anos de corretora e eu dou treinamento para os meus clientes, eu ensino, falo como que funciona, todo um cuidado com a parte de averbação, solicitação de monitoramento, eu tenho esse cuidado. Mas entra no dia a dia, acaba perdendo, né, Thiago? Assim, às vezes esquece, às vezes o cara vai fazer uma averbação e ele esquece de fazer uma solicitação de monitoramento, e aí é nessa carga, é nesta bendita que é roubada. E a seguradora não paga porque ele não cumpriu o PGR. Então, o sistema de averbação, a gente consegue ajudar ele também nessa... Ô, amigo, fica esperto que talvez tenha PGR nessa parada aqui. Olha, a PGR hoje não é uma informação que a gente consegue, porque hoje o sistema de averbação ele não conversa com a gerenciadora de risco. Mas existem situações que, quando você tem um embarque esporádico que a companhia aceita esse limite, ou melhor, acima do limite, que ela coloca lá a autorização com a PGR desde que ele cumpra aquela PGR, ela vai aceitar ele embarcar acima do limite. Então o sistema ele já vem com um parâmetro que a seguradora vai colocar assim, ó, legal, você está tentando embarcar acima do limite, eu aceito desde que tenha escolta, tem a isca, ela coloca a PGR. Entendi. Não, eu já queria que aparecesse um pop-up na hora na tela. Amigo, será que não precisa fazer um PGR? Aí não precisa cumprir um PGR? Infelizmente não, porque a gente não tem essa integração com a gerenciadora de risco para saber cada tipo de situação, qual é o PGR. Não é nem um aleatório, assim, o cara que tem a pólice de roubo, quando ele tá fazendo o processo, aparece um amigo, ó, vê se não tem PGR para cumprir aí. Não. Seria ótimo. Seria ótimo. A gente tem conversado com algumas gerenciadoras de risco, onde a gente está fazendo integração com algumas torres. Tá. Então eu acredito que daqui a pouco a gente vai conseguir dar esses alertas. Porque... Seria muito bom. Não, seria fantástico. Aliás, ótima ideia. Muito obrigada. Eu costumo falar que Maria do Seguro é soluções e seguros para transportadores, embarcadores e agora para sistema de averbação. Né? Já vamos negociar o meu pagamento em relação a essa fantástica ideia. É isso que eu ia comentar. Ó, fala, produção. Como é que é? Eu ia comentar, pedir aí pela ideia. Ó. Exato, já quero os meus royalties. Seria royalties? Os royalties. Seria, né? Vai ter um menu lá, Maria do Seguro, que vai ser o PGR. Mínimo que eu espero que apareça a logo na Maria do Seguro piscando. Porque a gente precisa de mais ajuda para lembrar os nossos clientes, porque é muita coisa, assim, eu sei, porque eu trabalho direto com eles, é muita coisa para lembrar, é muita coisa que eles têm que estar no radar deles, e é importante que vocês como parceiros também contribuam nessa do amigo, a gente não quer que a seguradora negue, então você tá cumprindo tudo, você tá fazendo tudo, cara, me ajuda também, Thiago, me ajuda nisso. Não, a ideia é super válida, o problema é o seguinte, hoje a gente não tem essa relação com a gerenciadora de risco para poder consumir esses dados. Tá. Então, nós assim, nós vamos conversar mais sobre essa minha ideia. Acho que é mais fácil que você está pensando. Olha só, quais são os maiores desafios que a indústria de seguros enfrenta atualmente e como a NDD Averba está lidando com esses desafios? Olha, acho que hoje é a digitalização, a mudança da cultura, né? Quando você fala que tem um sistema que a verba ele já traz o cálculo automático, era o sonho, né? Que Sim. tinha todo mundo e tal. Só que você muda toda uma cultura. Então, assim, o corretor vai ter mais autonomia na ponta. Então, imagina o seguinte, poxa, dia 1º você entra lá no seu sistema, você já vê todos os seus clientes lá, tudo faturado, bonitinho, e você só coloca a prévia aprovado ou reprovado. Tá ouvindo essa, produção? Fala aí, Thiago. Olha o que vai acontecer de melhoria. As reclamações de Maria Eugênia serão atendidas com o NDD Averba. Isso já é uma realidade no NDD Averba. Olha isso, relatório. Dia 1º, todo corretor que utiliza o NDD Averba já tem lá a sua prévia calculada automaticamente. Ele só vai conferir e colocar aprovado ou reprovado. Perfeito. Obrigada, senhora, né, Maria? Então, assim, eu acho que o grande desafio é essa integração entre sistemas, porque no mercado você vê muita solução fragmentada. Você tem um sistema de averbação, aí depois você tem um sistema de faturamento, aí você vai ver os dados que tem do sistema de averbação não bate com o que tem no faturamento, aí você tem que ficar corrigindo. Prévia. Não, eu acho que para o corretor é mais difícil ainda, que ele tem que provar que ele está certo. Sim. Então ele pega um relatório do sistema A,
pega o relatório do sistema B e fala, ó, aqui tem 50, aqui tem 30, tá faltando 20 documentos. Aí você tem que pegar, copia os 20 documentos, avisa, ó, pessoal, essa taxa aqui teve endosso no meio lá no dia 17, não calculou o endosso. Então, assim... Que teoricamente, porque assim, a gente não deveria fazer esse trabalho manual, né? Porque assim, a gente parte do princípio que seguradora e sistema de averbação se conversam, né, de forma sistêmica, e que o pobre do corretor vai ter que parar para fazer isso, né, amigo? Mas até uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravação, a questão que o brasileiro, ele tá mal, a gente paga muito caro os nossos serviços e a gente não é bem atendido. A gente está acostumado a ser mal atendido. Exato. Então, muitas vezes quando vem um relatório, alguma coisa, você fala, uau, ou tipo... Uhul, nossa, como evoluiu. Poxa, fizeram um PROC-V mágico aqui, agora eu consigo pegar a diferença de um sistema para o outro e tal, né? E é uma pena, porque assim, isso foi uma das dores que eu identifiquei quando a gente estava fazendo o desenvolvimento da solução, né? Quando a gente pega e faz com que a averbação, no momento da averbação, eu já gere o cálculo com base nas condições comerciais que foram cadastradas, a gente está de fato, esse é o ponto que eu falei, que a gente de fato é um parceiro de negócio. Porque assim, eu estou te trazendo uma solução que está tudo integrado, você não vai ter que baixar um monte de relatório, fazer conferências, isso de forma online, e mais do que isso, te dá mais autonomia para você ver se de fato o corretor, em vez de ele ficar gastando tempo com back-office lá, fazendo conciliação de planilha, vai atender seu cliente, tem que estar na rua, vai lá, exato, vai ver lá se a polícia está condizente, se ele não mudou o comportamento, se não tem que fazer um endosso de fato, porque ele mudou o comportamento, que a transportadora está crescendo. É isso. E não ficar fazendo conciliação de planilha. Eu visitei corretores, os caras têm uma área lá só de planilheiro. Por quê? Prazer, nós também. Porque a gente também tá assim, entende? Pra gente poder ter todos... Tanto que foi uma das coisas que eu falei, cara, se nós vamos ter agora um BI onde a gente tenha todos esses relatórios, que tu não precisa colocar um caboclo lá pra ficar fazendo ponto a ponto, tudo, meu Deus, amigo, a gente evolui, a gente vai... E é o que eu falo muito pra Maria Eugênia, eu digo, a gente precisa fazer prospecção, nós somos empresários, a gente vai pra área de planejamento, a gente vai pra área de expansão de negócio. Não aqui ficar mais do mesmo no básico. Isso aqui tinha que... Né? Tô bem feliz. Não, e eu também fico feliz de poder... Eu acredito que a solução vai ser agente de transformação para o mercado. Porque, ao mesmo tempo que a gente traz inovação, a gente traz melhoria de processo. Não faz sentido hoje você ter uma fatura que você já pode estar calculando ela no momento que é realizada a averbação, você esperar fechar o mês, torcer para tudo correr bem, para no dia 5 você ter alguma prévia. E o que eu acho assim mais surreal, os corretores, e aí aquela questão da gente ser mal atendido, a gente vai, brasileiro... A gente vai agradecendo, né? Não, mas tomando tapa na cara, vai dizendo, obrigada. Vai agradecendo, aí que para resolver o problema, o mercado o que faz? Cria outras soluções para te vender o dado que é teu. Que eu paguei. Bem-vindo ao Brasil. Você paga imposto, paga de novo e acha bom. Não, você tem lá a averbação, se não sei o que. Agora lancei o produto XPTO, que você vai ter tudo isso. Mas peraí, esse daqui já não tem o dado? Não, mas aqui... Mas aqui você paga mais, tanto por mês você ganha. Exatamente. Então, assim... Mas tem uma coisa cultural também, né, Thiago, assim. E eu dei uma palestra no CIST, já comentei isso hoje. Eu dei uma palestra lá falando exatamente sobre isso. Nós temos que ler mais. Nós temos que saber quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, como que as coisas funcionam. Porque tu percebe que o brasileiro tem não quer ler. Tem uma preguiça, né? De ir mais pra cima e de cobrar. E quem cobra é mal visto. Né? Tipo, mas a Maria é bravona. Eu não sou bravona. Eu quero as coisas certas. É meu, eu quero ter isso aqui pra eu poder receber, pra eu poder trabalhar. É como tu falou. Se tu vai largar o corretor pra ficar ele planilhando aqui, amigo, nós vamos para onde? Não tem chance. E eu acho que o lance não é aquela questão, o sistema é assim e acabou. Eu acho que sim, até um tempo atrás, de fato, você tinha escassez aí de fornecedores, né?
Então, assim, o que é benéfico para o mercado, né? Quando chega um player novo, com uma proposta diferente, você tem dois caminhos. O mercado ou vai se beneficiar pela inovação, e isso gera, de fato, como posso dizer? Isso gera, de fato, para o corretor um serviço que ele não estava acostumado a receber. Poxa, se eu te falar assim, Maria, agora você entra lá no sistema, eu não vou te dar um relatório, você monta o seu relatório. Cara, meu sonho. Falei isso semana, sexta-feira passada eu falei. Porque assim, quando a gente estava também fazendo a concepção, eu falei, a gente vai ter que montar o relatório A, B, C, D, E, porque cada corretor gosta de ver a carteira de um jeito. A minha visão, aí eu olho assim, aí eu olho... eu estava conversando com um corretor, eu gerei um relatório lá na demonstração, ele falou, dá para você colocar em ordem crescente? Eu falei, dá, clica aqui, você formata. Então, assim, são tantas variedades de opções, de brilho, de não sei o quê, que assim, na boa, tá aqui todos os dados, você monta o relatório que você quiser. Se você também não quiser, também tá tudo bem também. Ô, Thiago, antes da próxima pergunta, você quer dividir essa água aí, que eu já terminei a minha? Divido. Porque você não tá tomando água, eu tô uma pessoa com sede hoje. Olha só, qual é o compromisso da Não, mas aqui quem sabe faz ao vivo, né, Thiago? Eu tô pedindo um copo de água só. Eu lá no Rio Grande do Sul me que a gente não pode negar água para ninguém. Quem sou eu para negar uma água? Pelo amor de Deus, paga uma água para nós. Olha só, qual é o compromisso da NDD Averba com as práticas sustentáveis e responsabilidade social corporativa? Olha, eu acho que essa parte é mais legal do que falar de relatório, alerta, de caixa postal. A NDD ela tem um programa que na verdade é uma Green Tech, que se chama Green Carbon. Ela existe desde 2006, é muito mais algo vocacional do que modinha de SG, né? O Valmir, que é o presidente da NDD, ele sempre esteve engajado nessas questões de sustentabilidade e ele sempre fez o plantio de árvores pensando na compensação de carbono. E aí, quando eu falo que agora tá na moda, tá modinha, tá no hype e tal. Mas por isso que eu acho que essas coisas que a gente tem que ponderar quando analisa os programas hoje que tem no mercado sobre sustentabilidade. O Green Carbon, ele parte de uma proposta de valor que é muito mais pautada num sonho, num ideal do Valmir sobre o que a gente está fazendo para as próximas gerações. Então, assim, quando a gente fala de plantio de árvore, manejo, sequestro de carbono, sequestro da pegada de carbono, não é pra gente isso. Exato. Isso aqui é para a próxima geração. Pra gente está pronto já, a gente está trabalhando para frente. Exatamente. Então, eu me encantei com o programa do Green Carbon quando eu conheci a primeira vez. Aliás, foi uma das coisas que mais me agradou, assim, lógico, a tecnologia, todo o profissionalismo da Mas chama atenção, né? Cativa isso, né? Não, e o cuidado, assim, é um programa super sério. A NDD tem mais de 10 fazendas só para plantio de árvores. Na Serra Catarinense, em Lages, é uma árvore do tipo pinus. Ela sequestra 4 vezes mais carbono do que uma árvore nativa, porque tem todo o manejo, tem toda a preparação para ela absorver mais luz, e a árvore ela tem um período que ela consegue absorver, depois ela não absorve mais. Ela não produz mais, tipo gente. Assim. Tipo a gente. Depois de um tempo não produz mais. Mas é bom saber que a árvore ela tem o buffer dela, depois ela não vai mais. Ô, Thiago, olha só. Não, mas espera aí, Maria, deixa eu te falar. Tem, mas aí na verbação, onde que entra esse negócio de SG e tal, a gente criou a caixa postal verde. A primeira verbação eletrônica que permite a compensação de carbono. É real isso? É real. A gente já tem aí segurados, corretores que estão utilizando. Então, assim, através da... chegou água. Chegou água. Obrigada. Não quero mais... Vai. Então, através do programa do Green Carbon, a gente criou a caixa postal verde, que ela permite a compensação de carbono através do seguro do transporte de carga. Uau! Que incrível! E é incrível mesmo. Eu achei o máximo. Não, mas é uma iniciativa inédita, não existe isso. A gente até pesquisou com as companhias, não existe isso no mundo. É um programa inédito mesmo. E onde a gente consegue, através da verbação, fazendo cálculos para a compensação de carbono. Que legal. Então a gente vai plantando árvores
E aí o segurado que tiver interesse, pede aqui para Maria, ela vai atrás da caixa postal verde, ela vai dar um jeito, você vai ter a caixa postal verde. Eu vou dar um jeito, ele vai dar um jeito, entendeu? Ele. Olha só, eu gostei muito dessa ideia. Eu acho que, como tu falou, a gente tem que melhorar daqui pra frente, né? O nosso estava pronto, alguém já cuidou pra gente. Mas a gente precisa fazer isso. Eu queria te falar que a gente já falou 1 hora. Nossa. Eu te falei que... E se eu tivesse trocado essa água por um uísque, amigo, ó... Nossa, aí é... Fácil. Aí era o webinar, né? Mas olha só, pra gente encerrar, eu quero que tu me responda, e aí já com a tua mensagem de conclusão de podcast. Ao fazer uma análise comparativa com os sistemas de averbação que já estão no mercado, quais diferenças e possíveis vantagens específicas os empresários do transporte, da logística, podem esperar da NDD Averba Seguros? Bom, segurança, eu acho que é a palavra-chave aqui. A NDD é uma empresa pautada em tecnologia, não tem conflitos de interesse na questão da averbação, insurtech. A questão de tecnologia, então, a gente tem escalabilidade, aguenta volume, autoprocessamento, e aí simplicidade e facilidade, né? A gente criou a caixa postal, uma criação de uma caixa postal conosco em 5 minutos a gente ativa uma caixa postal para averbação. Tem alguns métodos de averbação, a gente consegue, sem muitas integrações e tal, a gente já consegue fazer a averbação. A gestão, que a gente falou, né, de relatórios, alertas que funcionam. Então... Eu quero interromper tua fala de encerramento, mas esses alertas eu também gosto. Alertas. Então, assim, qualquer evento que tenha no ciclo de vida da averbação, teve uma recusa, teve uma mudança de parceria, enfim, a gente consegue... não é atestado de óbito, né? A gente manda alertas para ninguém ficar assinando atestado de óbito depois, né? A caixa postal única, o NDD Averba é a única plataforma que permite a averbação de todos os ramos de seguros de carga numa única caixa postal. Se você usa sistema A, B, C e D, com a Averba você consegue concentrar tudo na caixa postal única. E a questão da compensação de carbono, que só nós temos, né? E que você, além de estar desempenhando o teu papel de forma correta perante o seu seguro, mantendo toda a questão aí regulatória do seguro, você ainda pode estar promovendo aí a compensação de carbono e fazendo bem aí para as próximas gerações. E mais do que isso, percepção de valor, porque o certificado sai no nome do transportador. Que legal. Então ele pode utilizar isso para alavancar os seus negócios, mostrar que ele tem responsabilidade social, que ele está preocupado, como que ele faz a compensação de carbono da frota dele, da operação dele, é mais um subsídio aí para ele no dia a dia. E ele recebe esse certificado também? Sim. Tem que começar a gerar um certificado para os corretores também. Claro. A área do seguro promove aqui compensação de... Vamos fazer, a gente consegue fazer compensação de carbono de posto de trabalho. Quero. Mas inclusive através das averbações. A Maria do Seguro tem aqui X viagens no mês, então a corretora também contribuiu, sabe assim, um negócio meio para engajar todo mundo nessa pegada. Acho muito legal. A gente tem corretores que eles estão patrocinando isso para os clientes e tem corretores que eles estão fazendo da operação deles. Então, por exemplo, sai o certificado no nome do corretor. Tem que sair, tem que ter tipo uma placa de YouTube, assim, não sei quantas visualizações, não sei quantos seguidores, eu já quero uma placa verde aqui. Show. Tem o certificado. Você viu que eu sou boa de ideias. Tá vendo, né? Tô vendo. Contribuindo. A gente vai criar a Maria do Seguro Green. A Maria do Seguro Ideas. Labs. Já vão várias coisas. Meu querido, foi uma satisfação te receber aqui. Foi um baita bate-papo. Eu gosto de bate-papo leve, que a gente dá risada, que a gente conversa, mas que a gente também fala sério. Muito gostei de te receber aqui. Quero que você volte mais vezes. E quando eu falo isso, é sério. Estou chamando para vir mais vezes. Traz o pessoal lá, o teu diretor comercial, para a gente falar dos outros produtos, das outras soluções que a gente tem para oferecer. Então, brigadão. Eu que agradeço. Chamar a gente vem. Bora, venham, por favor. Muito obrigado. Pessoas,
Era isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido o bate-papo de hoje. Eu acho que é isso. A ideia é essa, a gente poder levar soluções, a gente poder apresentar para você que nos assiste cada vez mais soluções para melhorar o seu negócio. Tá bom? Um grande beijo. Fique bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!